monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control. It's something radical. I must confess that I feel like a monster. 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 Opa, família que assiste o canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Oi, sou o Theo, bem-vindo ao Igacos. Finalmente aqui voltamos para mais um vídeo. Desta vez com a presença de Kleber, olha só. Rapaziada, beleza? Eu tô sumido esses tempos por aí. Acho que esse aqui é meu primeiro ou meu segundo vídeo no ano, Gacos. Responde aí. Acho que você fez o de Dragon Ball, né? Então, esse aqui é meu segundo vídeo no ano. E a gente vai voltar aqui num dia muito especial pra mim e pro Gacos, que é sexta-feira 13, que basicamente é o dia, é a data que marca um filme que tem um dos... tipo assim, não diria que é uma das minhas franquias de filme favoritas, tá ligado? Mas eu diria que é um dos meus personagens favoritos de slasher, tá ligado? Que é o Jason. Então, sendo assim, já que é uma data tão especial, por que não fazer um vídeo pegando o Jason e botando ele pra enfrentar um outro personagem que também é especial, pelo menos pra mim, não sei pro Gato. Honestamente eu não tive muito contato com o Springtrap, mas assim, o Jason realmente é um personagem que é muito especial, pra mim pelo menos. Eu sempre gostei bastante do personagem. É o meu slasher favorito, né, de todos os tempos. E eu diria que é o maior slasher que tem. Não sei se o Kleber concorda, né? Porque pode entrar ali na questão, Fred Krueger, Michael Myers. Eu acho o Jason um personagem maior. Mas enfim, tem essa data aqui especial pro personagem. E como comemoração, né, como normalmente tem no canal, a gente vai fazer aqui um vídeo de comemoração ali, trazendo o Jason, colocando ele pra enfrentar outro personagem. Inclusive, um negócio que o pessoal pode não achar, mas essa luta que a gente vai fazer, que é Jason, do Sexta-feira 13, e o Springtrap de Five Nights at Freddy's, é mais equilibrado do que parece, incrivelmente. A gente analisou, e o Gakos e a gente teve até que dar uma pequena debatida sobre quem iria vencer, tá ligado? Pra chegar na conclusão. Então, a gente vai deixar algumas coisas claras aqui antes de começar o vídeo, né? Pro Jason, a gente vai considerar o personagem base, né? Porque a gente podia até considerar ali o Uber Jason, ou a gente poderia pegar alguns feitos ali meio fillers do personagem, né? De algumas HQs que não fazem muito parte ali do canônico. Mas aí iria fugir um pouco ali da base do personagem, tá ligado? Então aqui a gente vai considerar o Jason, o base, né? Ou seja, vamos considerar ali os filmes do Sexta-feira 13 original até o Jason X. Na verdade, até o Fred vs Jason, né? Que tem esse problema aí. Que o último filme lançado cronologicamente é o Fred vs Jason. Mas Jason X, teoricamente, se passa depois, tá ligado? Então, tipo, fica naquilo. Mas a gente não vai utilizar o Uber Jason que aparece no final do filme. Só o Jason base. E também vamos utilizar alguns feitos ali de quadrinhos. Mas é aquilo, né? Tem muitos quadrinhos de Sexta-feira 13. E muitos deles desviam do canônico. Tem, tipo, umas paradas ali que não brinca direito ali com o resto da franquia. Fica meio estranho. Então a gente vai considerar aqui só quadrinhos, que tipo assim, se você pega ali o quadrinho, pá, no geral, você consegue ver ali uma consistência com os acontecimentos dentro dos próprios filmes, tá ligado? E também, obviamente, vamos ignorar, sei lá, o game, o reboot, né? Porque aí também é outra timeline, né? Então aí não entra muito bem também. Em relação ao William Afton, a gente também teve uma pequena complicação, porque o Five Nights at Freddy's é diferente dos filmes do Jason e tudo mais. Não é uma franquia que, tipo assim, tem efeitos muito visuais, tá ligado? Então, pra isso a gente vai pegar também a versão dos jogos, mas também a gente vai abrir uma exceção. A gente também vai pegar alguns que são citados nos livros, sabe? Que muita gente não sabe, mas não é todo livro de Sinaf que é canônico, tá ligado? Tipo, só os únicos que são canônicos é mais ou menos os últimos, mas a gente também vai considerar também os que aparecem que são histórias alternativas, porque, né, eles têm mais feitos, tipo assim, citados, mais feitos visuais, sabe? Pra gente poder escalar melhor o Springtrap, sabe? E é meio que isso que a gente vai usar de base. Então,
William Afton é o principal antagonista da franquia de jogos Five Nights at Freddy's. Ele, junto com um amigo dele chamado Harry Emily, eles foram um dos fundadores do restaurante que originou a criação do restaurante de Five Nights at Freddy's, sabe? Mas por conta de inveja do grande amigo dele, ele acabou tendo um surto, e nesse surto ele acabou matando a filha do amigo dele, tá ligado? E depois disso, ele acabou ficando tão perturbado com o que ele fez, no caso o Emily, ficou tão perturbado com o que aconteceu que ele acabou saindo do restaurante e deixando só o William pra trás. E o William, enquanto ele estava trabalhando no restaurante, ele estava com o filho dele, que não tem nome, sabe? E tipo assim, o filho dele meio que sofreu um acidente. Ele acabou sofrendo um acidente e teve a cabeça esmagada por um animatronic. Só que, tipo assim, uma coisa muito estranha aconteceu. Porque depois de um tempo pesquisando, ele percebeu que o filho dele não estava morto, e sim vivo dentro do animatronic que esmagou a cabeça dele, tá ligado? E nisso o William Afton percebeu que o que ele havia descobrido era algo que poderia transcender muito o conceito de vida, tá ligado? Algo muito além. Ele precisava, tipo, pegar isso, fazer algo além disso, ele precisava testar para ver se realmente era verdade. E nisso o William Afton ele começou uma série de assassinatos de crianças, onde o seu modus operandi era basicamente atrair as crianças para uma sala fechada, onde ninguém tinha acesso, matar as crianças e assim pegar os corpos delas e colocar nos animatronics para ver se alguma coisa acontecia. E bem, ele fez isso uma vez e funcionou. As crianças que foram mortas acabaram ficando com as suas almas presas nos animatronics. E os animatronics ganharam vida por causa disso. E o William Afton, ele sumiu por muito tempo. Ele sumiu depois que ele fez esses experimentos e ninguém nunca descobriu que ele havia cometido esses crimes, sabe? Pelo menos é o que a gente sabe, né? Talvez tenha rolado uma propina ali, tá ligado? Mas enfim, anos no futuro ele voltou naquele restaurante porque a questão dos assassinatos das crianças voltou a ser erguida. Então ele precisava basicamente tirar as provas que ainda tinham pra ele. Então ele voltou no restaurante original de FNAF e destruiu todos os animatronics, pra desse jeito não ter mais provas contra ele. Mas, no processo de destruir os animatronics, ele acabou liberando a alma das crianças que morreram, e as almas começaram a atormentar o William Afton, começaram a perseguir ele. E para se salvar dessas almas, ele acabou adentrando dentro de um traje que ele usava originalmente, um traje de um animatronic chamado Spring Bonnie, que basicamente, na lógica dele, se ele se disfarçasse como animatronic, as crianças não iam conseguir reconhecer ele. Mas, ao entrar no traje, o traje, ele tem uma mecânica que ele é feito de molas, sabe? Só que, tipo assim, são umas molas muito nocivas. E quando ele entrou no traje, essas molas começaram a falhar e literalmente destruíram, esmagaram o William Afton por dentro. E aí, tipo assim, beleza, então ele foi literalmente trucidado dentro daquela roupa, né? Mas ele morreu? Não, ele não morreu, porque a mesma coisa que aconteceu com as crianças aconteceu com ele. E a alma dele acabou ficando presa dentro daquele animatronic e desse jeito ele se tornou o Springtrap, o vilão que a gente conhece e tanto adora, pelo menos eu. Enfim, tendo apresentado o personagem, vamos aos feitos dele. Força, eu já citei o feito de força mais notável do Springtrap agora, que no caso, quando ele ainda era um humano, ele simplesmente desmontou os animatronics, que eram, tipo, aço puro usando as mãos, tá ligado? Então, tipo assim, até um pouco esquisito, sabe? Que você vê a cutscene, entre aspas, tá ligado? É literalmente um minigame. E nessa cutscene, tipo, o William Afton, ele desmonta os animatronics na hora, tá ligado? Tipo, ele chega, pô, já desmonta, sabe? Então, tipo assim, não é muito bem explicado. Mas, tipo assim, vamos considerar que foi nas mãos nuas, sabe? Aí, ele... Como é que eu posso dizer? Ele desmontou eles no soco, tá ligado? Enfim. Na questão de velocidade, ele, assim como praticamente todos os slashers que a gente conhece, ele tem uma velocidade que é subsônica, ele é além dos olhos humanos, já que ele é mostrado várias vezes nos jogos, nos livros, que ele consegue se mexer muito mais rápido do que qualquer um possa ver, sabe? Tipo, ele é bem rápido nesse quesito. Na questão de resistência, a questão de resistência dele, ele é até um pouco acima da média, sabe? No final de FNAF 3, o filho dele, o Michael, ele coloca fogo na Cyberfry, tá ligado? Enquanto o William Afton ainda tava lá dentro.
Ou seja, o William Afton foi literalmente incendiado e logo depois o prédio desabou em cima dele, sabe? Só que mesmo assim, ele sobreviveu. Mas é aquilo, ele sobreviveu, mas ele sobreviveu com muitas... Como é que eu posso dizer? É tipo assim, ele ficou muito ferido depois. Tanto que, tipo assim, ele perdeu o braço, ele teve que fazer uma manutenção no próprio corpo, porque realmente aquilo ali machucou muito ele, sabe? E na questão de habilidades especiais, o William Afton, ele tem 2 poderes que se destacam. O primeiro deles é que ele pode controlar espíritos, sabe? Ele pode manipular espíritos, fazer os espíritos aparecerem pra, tipo, atormentarem, atrapalharem o oponente dele. E a segunda habilidade que ele conseguiu mais recentemente é basicamente a habilidade de controlar outros animatronics, sabe? Ele tem o poder de meio que entrar na mente de outros animatronics vivos e controlá-los. Então o William Afton tem algumas habilidades até que bem interessantes, sabe? Se considerar o conceito de FNAF. Enfim. Agora que a gente falou do William Afton, o Springtrap, vamos falar do Jason. Jason Voorhees é um jovem garoto que durante os anos 50 no acampamento Crystal Lake morreu afogado graças ao constante bullying que ele sofria graças à sua deformidade facial e também pelos monitores estarem trepando ao invés de cuidar das crianças. A mãe de Jason se revoltou e matou diversos monitores naquela época, fechando o acampamento assim por mais ou menos uns 30 anos, até abrirem ele de novo lá nos anos 80. Quando isso aconteceu, a mãe de Jason, Pamela, voltou aos ataques e matou mais uma dúzia de monitores. Porém, um deles acabou arrancando a cabeça da mãe de Jason usando um facão. Jason, que via tudo escondido no local, presenciou o assassinato de sua mãe e ficou extremamente nervoso. Então, ele foi atrás de vingança. A partir de agora, cada ser vivo que pisa no acampamento Crystal Lake será morto por Jason da maneira mais brutal possível. Enfim, né? Agora vamos aos seus feitos. Bom, Jason, ele é aquilo, né, cara? A gente tem várias fases dele que a gente pode analisar, né? Os 4 primeiros filmes da franquia, o Jason, ele ainda é um humano, né? Ele ainda não é aquele zumbi imortal. Porém, ele, naquela época, já tinha alguns feitos, assim, impressionantes, né? Por exemplo, no segundo filme, ele é atacado com um facão e ele consegue sobreviver até que bem de boa. No parte 3, ele é enforcado e toma uma machadada na cabeça. E no parte 4, ele toma uma facada bem na cabeça, que aliás até perfura o olho dele, uma cena bem grotesca, assim. Porém, ele, mesmo, né, ficando incapacitado, ele se mostra vivo depois daquilo, né? Em questão de força física, ele também tem uns feitos impressionantes, né? Acho que o maior feito dele é um que acontece no parte 3, onde ele consegue esmagar um crânio humano com as próprias mãos. No parte 4 tem um feito bem parecido, só que foi com auxílio, onde ele consegue virar a cabeça de um cara ao contrário, mas ele estava usando uma faca ali, meio que pra cortar a garganta antes de fazer aquilo, né? Mas enfim, já é um feito bem acima ali do humano normal. O Jason, nessa época, pegava mais ou menos ali um nível parede. Porém, a partir do parte 6, a gente tem o Jason zumbi, né? O Jason imortal. A partir daqui, os feitos do Jason começam a ficar num outro patamar, né? A primeira coisa que o Jason faz quando ele entra nessa nova forma é arrancar o coração de um cara com as próprias mãos. E depois disso, é só Deus o que define o que Jason pode ou não fazer. Depois ele corta uma pessoa no meio com as próprias mãos, corta uma cabeça de uma pessoa com um soco, né? Ele também já conseguiu cortar uma pessoa no meio, só que com facão dessa vez. Enfim, os feitos do Jason são inúmeros, né? Dá pra ficar aqui o dia inteiro citando. Em velocidade, a gente também tem uns feitos ali, né? Que é os feitos slasher padrão. Só que o Jason, diria que é bem acima do normal nesse sentido. Porque normalmente esses slashers, você tem algumas cenas ali que você pode interpretar como um teleporte. No Jason, tipo, tem algumas cenas que é quase difícil tu ver ali e falar, caralho, mas isso daqui não é teleporte. E, tipo, por exemplo, no parte 8 tem uma cena em que uma menina tá fugindo do Jason
ela olha pra um canto, o Jason tá lá, ela olha pro outro, o Jason tá lá também. Então, tipo assim, ele tem uma velocidade muito rápida, tipo, ele realmente consegue dar speed blitz total nos olhos humanos. E também tem uns feitos ali de desviar de tiros de balas e etc, né? Nesse sentido também, o Jason ele tem feitos de resistência que são os mais absurdos dele. Até porque o Jason, ele tem até esse estereótipo, né? Eu diria que não só ele tem, como ele criou esse estereótipo, que é o do assassino imortal do filme slasher. Porque, tipo assim, antes do Jason, os assassinos, eles até tinham ali um nível um pouco acima, um nível sobre-humano. Só que o Jason foi quem criou esse estereótipo de o assassino que tanca tudo. Não tem como matar esse cara. E o Jason é a prova viva disso. Ele foi triturado, já atiraram contra ele, atiraram com ele usando armas futurísticas, explodiram o coitado, jogaram ele no lago. Isso depois de uma batalha sangrenta contra o Fred Krueger. E mesmo assim ele se recuperou rapidamente dos ferimentos e conseguiu perfurar o Fred Krueger usando o próprio braço. E no dia seguinte já estava andando de boa como se nada tivesse acontecido. E eu acho que o feito mais impressionante no quesito resistência aconteceu no parte 7, né? Quando ele é trancado dentro de uma cabana e explodem ela. Pouco depois, o Jason ele aparece invicto ali e provavelmente conseguiria durar bom tempo em combate, né? Tanto que a protagonista só conseguiu derrotar ele porque teve que invocar ali o pai dela dos mortos. Usando isso tudo de base, o Jason poderia pegar ali mais ou menos uns feitos pra parede, small booting, e em velocidade ele pegaria ali mais ou menos entre subsônico e supersônico ali. Enfim, agora vamos partir para a parte analisada de verdade. Na questão de força física, como vocês podem ver, os dois eles são bem parecidos. Mas, tipo assim, pelo que o Gaku citou e pelo que eu citei, eu daria um ponto a mais pro Springtrap, porque basicamente, tipo assim, o Jason, tipo, os maiores feitos dele basicamente envolviam, tipo, ele quebrava uma porta, ele consegue fazer, tipo, quebrar um crânio humano usando as próprias mãos, tá ligado? Tipo, o humano, tipo, é feito de papel na mão do Jason, tá ligado? Beleza, isso aí é realmente impressionante, mas o William Afton, ele foi um nível ainda mais, tá ligado? Ele pegou robôs que são feitos de aço, metal, e ele partiu esses robôs, tipo, na mão, tá ligado? Tipo, em questão de segundo, ou seja, é um nível até acima. Isso quando o William Afton ainda era humano, sabe? Quando ele se tornou Springtrap, ele ficou ainda mais forte, sabe? Porque tem uma explicação lá sobre os remanescentes e tudo mais. Enfim, então eu daria esse ponto pro Springtrap. Na questão de velocidade, de novo, os dois são bem parelhos, mas eu daria esse ponto mais pro Jason por um motivo, que, como o Gaku citou, o Jason tem cena que, tipo assim, parece que ele tá se teleportando, sabe? É um bagulho meio maluco, ela olha pra um canto, ele tá lá, ele olha pro outro, ela tá lá. E o William Afton, apesar dele ser rápido, ele não tem esse negócio de, tipo, se teleportar, sabe? Tanto que, tipo assim, se você joga o FNAF 3, é um bagulho, na verdade é um bagulho que até muita gente comete jogando todos os FNAF, que é basicamente achar que os animatrônicos eles vão pra onde eles quiserem, mas não, eles têm sempre uma linha de movimento bem traçada, sabe? Então você prestar atenção, enfim. Então esse ponto também vai pro Jason. E na questão de resistência, eu acho que é o menos debatível, né? Já que, bem, os dois têm dois feitos bem parecidos, que é o William Afton em relação ao incêndio da Fazbear Fry e o Jason com a explosão da cabana. E só que, tipo assim, a diferença é, tipo assim, a Fazbear Fry foi só, tipo, um incêndio e um desabamento. Agora a cabana foi uma explosão, sabe? Ou seja, tem uma camada maior. E o Jason, como o Gaku citou, ele, tipo, ele nem saiu com todos os danos assim, sabe? Tipo, no máximo dano aqui e ali. Agora o William Afton, depois daquele incêndio, ele ficou totalmente acabado, sabe? Tipo, ele totalmente acabado. Ele perdeu até o braço, ele teve que se reconstruir usando partes de outro animatronic, sabe? Então, realmente, o ponto de resistência é bem conclusivo pro Jason. E na questão de habilidades, bem, o Jason até tem umas habilidades aí, mas é melhor não citar elas, porque os filmes que saíram são muito tenebrosos. Bem, enfim. E o William Afton, ele até tem algumas habilidades, sabe? Mas, tipo assim, eu considero até um pouco injusto considerar elas por um motivo, que é basicamente muitas dessas habilidades só funcionam no contexto de FNAF, sabe? A gente teria que basicamente pegar os dois e falar, os dois vão brigar numa pizzaria de FNAF e nessa pizzaria tá cheio de animatronics, sabe? Então, tipo assim, eu considero meio injusto. No máximo, tipo, dizer lá os espíritos que o William Afton manipula, mas eu honestamente não sei o que eles poderiam fazer a respeito com o Jason, sabe? Então, né.
Apesar do William Afton ter habilidades, elas não seriam tão úteis considerando um cenário neutro. Enfim. Bom, eu acho que a questão aqui depende de quem vai durar mais. O Springtrap com sua força, que teoricamente seria mais forte que a do Jason, ou o Jason queria se sobressair a partir da sua velocidade e da sua resistência. Enfim, eu acho que eu estaria mais pro lado do Jason aqui, até porque, como o Kleber disse, as habilidades de Springtrap só fariam um efeito num cenário, né, mais ali ligado com o universo de FNAF, né, ou seja, a pizzaria ali. Ele até poderia tentar usar os espíritos, mas honestamente eu não sei se isso daí seria realmente algo efetivo contra o Jason. Até porque o Jason ele não parece ligar muito em enfrentar seres malignos, sobrenaturais. Tanto que ele já saiu na mão com o próprio Fred Krueger. E a única coisa que ele conseguiu fazer para distrair o Jason é usar da própria mãe dele, né? Então, provavelmente essa estratégia não daria muito certo. E também porque a gente pode até pegar ali os feitos do Springtrap com os do Jason. Quando o Jason ele é superior, normalmente é uma escala bem acima. Por exemplo, o feito que o Kleber citou ali, tipo, né, da casa desmoronar em cima do Springtrap. Porra, ele ficou todo fudido, perdeu o braço. O Jason, ele tava completamente apto para combate ali naquele momento. O outro caso ali, a velocidade, o Springtrap, ele consegue dar Speed Blitz. Não é que o Jason consegue dar Speed Blitz, é que ele praticamente se teleporta ali, tá ligado? Na frente da pessoa. A gente tem uns feitos ali que são quase ali pro supersônico, como feitos de desviar de balas de helicóptero, enfim. Enquanto você pega ali os feitos de força, não é muito distante do Jason com o Springtrap, até porque o Jason já conseguiu quebrar metal no soco, mais de uma vez. Já tem mais de um filme em que o Jason ele consegue quebrar uma porta de metal com um único soco, quadrinhos, enfim. Então, pegando todo esse princípio, eu ainda vou acrescentar mais uma coisa que também é outra vantagem pro Jason, que é basicamente o William Afton, quando ele vai cometer os crimes dele, ele usa as mãos nuas, tá ligado? Que, né, ele é muito forte e tudo mais, humanos são frágeis, então, tipo, não precisa de muita coisa além das próprias mãos. Agora o Jason, ele, tipo assim, mesmo ele podendo fazer o mesmo, ele costuma sempre usar uma arma, tipo o facão dele, que é a arma mais. É a arma mais característica dele, tá ligado? Então, tipo assim, é muito justo considerar ele usar isso, porque ele sempre leva isso pra onde quer que ele vá, tá ligado? Então, pra mim, é bem justo considerar esse facão. E, tipo assim, considerando que os dois personagens são sobre-humanos, têm basicamente a mesma força, uma velocidade parecida, uma resistência mais ou menos parecida, só o fato de um deles ter uma arma que consegue machucar o outro e mais gravemente o outro não, já dá uma vantagem extrema pro Jason. Tipo, se o Jason pudesse acertar um golpe bem dado, tipo, ele arrancava um dos braços do William Afton e já era, tá ligado? Não ia ter muito o que o William Afton fazer depois disso. Então, analisando tudo isso, considerando um cenário neutro, considerando os dois personagens, eu diria que sim, o Jason provavelmente venceria essa luta. E você, Gax? Eu concordo, e aliás ainda tem um ponto mais que eu poderia acrescentar aqui. Porque eu não sei se o Springtrap ele já enfrentou outros oponentes sobrenaturais. O Jason já tem experiência com esse ramo, né? Ele lutou com o Fred Krueger, ele luta com a Telepata no 7º filme. No Jason X ele luta com um ciborgue, então eu acho que o Jason também seria mais experiente. Além de que, teoricamente, ele já passou mais de 100 anos matando todo tipo de pessoa, então eu acho que, além de tudo isso, o Jason seria mais experiente no final. Respondendo a pergunta, não. O William Afton realmente nunca enfrentou outro ser sobrenatural. Pelo menos não que eu saiba, tá ligado? Enfim. Mas, a gente também tem que ser justo. A gente tem que considerar que... E se tivesse em um cenário onde tem uma pizzaria de FNAF, o Jason coincidentemente estivesse lá e o William Afton fosse brigar com ele poderia usar os animatrônicos. Aí eu já diria que sim, o William Afton provavelmente venceria por um motivo, que é basicamente como eu disse, ele podia simplesmente pegar vários animatronics e fazer eles brigarem com o Jason, sabe? Mesmo que não fosse muitos, tipo, fosse só os 4 principais, que é o Fred, a Bonnie, o Tick e o Fox, tá ligado? Pô, já ia ser o suficiente pra dar uma atrapalhada no Jason, sabe? Que, bem, o Jason, tipo, já foi mostrado que, se pegar muita gente assim no mesmo nível dele, talvez ele não aguente tanto, sabe? Posso destruir 1, 2, 3 e 4, mas, tipo assim, ele provavelmente não ia aguentar tudo isso, sabe? Então, aí eu já penderia mais pro lado do Springtrap. Mas, considerando um cenário neutro, aí o Jason vence. Então é isso, então o Jason campeão, né?
Enfim, se inscreva aqui no canal, dá like, compartilha, né? Compartilha esse vídeo pra gente poder continuar. Aliás, comenta aí suas opiniões nos comentários. Vocês acham que o Jason ganharia essa batalha ou vocês acham que já é coisa pro String Trap já? Enfim, comenta aqui nos comentários. Se inscreva no canal do Kleber, o link do canal dele tá aqui na descrição. Na verdade, ele tá fazendo colaboração com esse vídeo, então vocês podem assistir o canal do Kleber apenas clicando no ícone do canal dele aí embaixo. Enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até, família. Até, valeu, falou e tchau. Falou, escambada.